né? Bora. O pescoço já virando um pouquinho mais, ajuda um pouco, né? E, enfim, vamos nessa. Ainda com varal aberto aqui, tem que estar sempre, não adianta. Porque lá no meu bairro os maravilhosos cortadores de cabeça não se tocam mesmo. Quando eu falo cortador de cabeça é empinador de pipa, viu? Vou me ferrar. Sexta-feira, né, gente? Sexta-feira à tarde, caminho de casa, caminho de 2 dias com a família, caminho de amanhã rever um sobrinho lindo, querido, que eu tô com muita saudade, que não vejo desde janeiro. Ai, ai, ai. Passear um pouco também, espairecer a cabeça, se distrair, cansar. Cansar bastante com o pequenininho. Vamos nessa, tarde bonita. Também um pouquinho fresquinha. Não tá aquele calorzão da semana passada, por exemplo. Mas tá gostoso, a temperatura tá agradável, tá? Não tá ruim não. Se eu estivesse a pé, eu não estaria nem de blusa. E meu pescoço melhorou muitíssimo, nossa. Tomara que... Bom, a noite de hoje já foi um pouco menos desagradável, né? Ainda incomodou bastante, mas com menos dor. Tomara que a evolução continue, a desinflamação continue, né? E vamos lá, já acabei essa historinha da particularidade de um trabalho que eu fiz lá na Real Parts Imports. E peguei alguns temas aí pra gente falar. Claro que eu vou acabar esbarrando em religião, mas na semana que vem vai ser mais posicionamentos pessoais. Sobre algumas coisas, assuntos polêmicos ou não, coisas que eu acho, a forma que eu penso. Vamos ver. Espero que os milhões de seguidores fiquem satisfeitos. Curtam, indiquem, compartilhem. Se não tiverem mais coisas mais importantes a fazer. Mas agradeço a sua audiência, a sua paciência e não vou clonar o Cauê Moura. Aliás, Cauê Moura, PC Siqueira e Rafinha Bastos criaram um novo site, um novo canal do YouTube chamado A Ilha de Barbados, né? Os Três Barbudinhos. E eles já haviam se reunido em 2 ou 3 vídeos que eles faziam e publicavam no canal deles específico, dos 3, né? E agora eles criaram esse canal a mais. E eu vou curtir, eu gosto do posicionamento do PC, adoro o posicionamento do Cauê. E há um bom tempo curto também a forma de pensar mais madura do Rafinha.
tenho muito a falar e deixo muito claro que eu não sou um puxa-saco da pessoa, eu gosto da ideia e às vezes eu não gosto da ideia. Por exemplo, entre os vídeos pendentes lá, no canal do PC Siqueira, dia desses, apareceu lá um jogo de respostas, perguntas e respostas, que consiste no seguinte: o PC tava com uma namorada, uma mocinha bonitinha, e o jogo era um joguinho que surgiu provavelmente nos Estados Unidos, que são dadas duas opções absurdas, as duas são absurdas, não é uma boa e uma ruim. Duas coisas absurdas e você tem que escolher, é obrigado a escolher uma. E as coisas variam desde nojeiras até incestos, até atitudes insanas. E eles falam e depois escolhem, depois, assim, eu fui até a terceira, quarta pergunta, não vi objetivo nenhum para aquilo, nada. Foi mais uma brincadeira de um jovem de 30 anos, né? E por que eu falo que é uma brincadeira de um jovem de 30 anos? Porque aos 30 anos, você ainda está um pouco próximo da adolescência, você ainda faz brincadeiras de bobonismos assim. Só que, bonitão. Só que eu acho que ele pediu desculpas, acho que ele não me xingou não, eu não vi. Mas acho que ele pediu desculpa. O tom da buzina, o tipo da buzina faz se entender. Sério mesmo que você me travou aí, bro? E ao mesmo tempo também já traz uma reflexão um pouco mais madura sobre as coisas. Mas você está no intermediário. Eu diria que a adolescência da velhice é aos 30 anos, né? E o corpo tá bom, né? Saudável. E é uma bobonice dessas que provavelmente eu aos 30 gostaria de ser polêmico e falar sobre isso. Deixa eu tentar pegar algum exemplo de alguma coisa menos nojenta, porque o objetivo realmente não me agradou o resultado, nem nada disso, né? Então, eu dei dislike, não gostei, não falei nada, não precisa falar nada. O canal é dele, assiste, gosta ou não gosta. Gostou demais, compartilha, enfim, cara, com você. Conversa. Eu acho que ele estava precisando relaxar um pouco, que ele tinha acabado de vir de um vídeo extremamente triste e que ele me emocionou e emocionou bastante gente, que ele era muito fã do Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, que também se suicidou. Isso se suicidou não coincidentemente no dia em que o Chris Cornell faria 53 anos de idade. Então, eu acho que ele estava precisando relaxar, espairecer, forçar para outro lado, enfim. Assim, vou dar uma das perguntas, vai, deixa eu ver se eu consigo formular. O que você prefere? Comer um pote de chocolate com gosto de cocô ou um pote de cocô com gosto de chocolate? Qual dos dois você come? Você entendeu? Então assim, a coisa é absurda, não vai acontecer, não tem, é uma situação não normal, mas que, e muitas vezes, na maioria das vezes, ou na totalidade das vezes, impossível de você se deparar com um tipo de dúvida daquele naipe, mas é isso. Então eu assisti, deu nem 5 minutos, 4, 5 perguntas, eu já dislikei, tirei, fui para a próxima pendência, fui assistir alguma outra coisa.
tá? A gente não precisa ser refém e a gente não tem um compromisso de gostar de tudo só porque já gostou de alguma coisa de alguém. Né? Isso é muito comum, eu vejo muito o brasileiro ou o latino sendo assim. Ele é fã de uma pessoa, não importa, essa pessoa pode parar de cantar axé e começar a cantar thrash metal. Ele vai continuar sendo fã dessa pessoa. Ele vai encontrar um artifício, um argumento, vai mudar junto com a pessoa. Enfim, é isso. E eu não. Eu já trago isso há muito tempo. Eu me lembro do que foi a minha decepção com alguns cantores que eu gostei muito, mas que quando eu gostei muito já não estavam mais fazendo sucesso. O Fagner, por exemplo. Adorava as músicas dele da década de 70. Quando chega na década de 80 ele faz Borbulhas de Amor, ele faz Quem Dera Ser um Peixe, faz aquela Não Sei Porquê, Insisto Tanto em Te Querer. Quer dizer, é horrível, é ruim. Roupa Nova, eu vejo pessoas isso até hoje. É um caso bem típico, né? Roupa Nova foi ótimo na década de 70. De repente ele me aparece, aquele carequinha cantando Linda, Só Você Me Fascina. Isso é uma música breganeja. E depois disso todas as músicas foram nesse sentido. Pô, o mesmo grupo que cantou Sapato Velho. Sabe? Eu me vi no direito de não gostar porque a qualidade caiu. E tem gente que engloba tudo. Não é possível pra mim. Sabe o que acontece? Não dá pra eu ir num show e assistir um cara cantar Sapato Velho e logo depois ele cantar Só Você Me Fascina. Essa possibilidade não existe. Eu não vou gastar dinheiro pra assistir Só Você Me Fascina. Por mais que eu goste de Sapato Velho. Então, eu me dou o direito de analisar o que o meu... Por exemplo, eu vou te dar mais um. Difícil o trabalho do Racionais que eu não goste. Difícil. Não só por um conceito artístico, mas também por um conceito consciente. E de conscientização. Eu considero o Racionais um dos primordiais nessa questão de que comecem a respeitar a periferia, comecem a entender que existe coisa boa na periferia, no sentido não só artístico, mas cultural, principalmente, tá? E o Mano Brown agora, há alguns meses, lançou um trabalho solo, um movimento mais assim, músicas mais voltadas para o romantismo, aquela batida soul, né? Black music soul. Não chega a ser uma lenta, mas mais para um antigo floreado, né? Os mais velhos entenderão, os mais velhos da periferia. E eu não gostei. Ouvi 3, 4 músicas. Eu me lembrei um dia, tava, deixa eu ver esse trabalho, né? Falaram bem desse trabalho. Não gostei, não peguei nenhuma música pra mim. Nenhuma. Mas Racionais é muito bom. Agora, você gosta de tudo do Racionais? Provavelmente do Racionais, quase tudo. Eu gosto de tudo que tem o vocal do Mano Brown. A pronúncia, o timbre, a força da voz do Mano Brown é muito diferente dos demais componentes. Tem personalidade. Quando entra um outro, sem desmerecer, o trabalho deles é muito bom, mas quando entra um outro vocal, pode ser o Ice, pode ser o L. Cool J, não gosto, não fica legal, não completa, fica mais do mesmo. De
deixa eu sair de perto desse maluquinho. Ai, caceta. Vou tentar vir pra cá. Porque ele é ruinzinho, é chatinho. Então não precisa gostar de tudo. Só porque é um artista que já fez um trabalho muito bom que você gostou. Mas não é esse o conceito, né, cara? Aqui no Brasil o conceito é... Olha que você já é forçado pra você, para que você... você é meio que obrigado a gostar. Então, tá bom. Hein? Deus me livre de ter que gostar de coisas do naipe que a cultura popular tem gostado aqui no Brasil ultimamente. Não vai acontecer. Eu já falei sobre música um pouco, mas provavelmente foi no tempo em que eu... eram os vídeos de outra duração e é dos vídeos deletados, né? Tudo bem, vai. Feio o trânsito aqui. Não sei se já voltou. Bom, já vai se acostumando, porque a semana que vem é oficialmente o retorno às aulas. Se não segunda, na terça, o trânsito deverá estar mais pesado mesmo. E aí é paciência, fé, força de vontade e determinação. O de sempre, né? São só pequenas folgas que a gente tem. E seguimos. Bom, peguei um tema para começar e outro aqui que precisava falar também sobre ele. Vamos ver o que eu consigo falar sobre isso. Não sei se agora. Tá chegando moto aí? Não sei se vai ficar perto de mim me ouvindo. E é o chatão? Não sei se é o chatão. Espero que não, por favor. Estádio do Morumbi. Joshua Tree. Vai travar a avenida. Não, já vai fechar. Deixa eu ir na sua frente, cara, porque sua moto é muito grandona. Esse do lado aqui, moto grandonona, ele vai ter dificuldade de ficar no corredor na minha frente, né? E aí vai me irritar. Ainda bem que ele foi tranquilo. Aí eu falo, daqui a pouco o cara tá grudado em mim aqui no corredor e eu tenho que calar minha boca e me conter. Falando sobre o seguinte, eu já assisti sobre isso, inclusive em documentário do Neil deGrasse Tyson, sobre um período dos mais promissores da época, dos mais promissores momentos históricos científicos da humanidade, como se fosse o gatilho científico da humanidade, que começou, sabe aonde? No Oriente Médio. Começou, sabe como? Sabe sob que cultura islâmica? Explico. Só para você ter uma ideia, das culturas, das religiões abraônicas, o islamismo, ele é o movimento mais novo, né? Se eu não me engano, a data aí está entre 400 e 500, era moderna, né? Depois de Cristo. Já não é mais um termo unânime, né? Então a gente pode dizer época recente, época atual, era moderna, enfim. E só para se entender, eles são os que mais chegam, cuja a interpretação, por exemplo, do início da criação mais se aproxima dos termos científicos aceitos atualmente, tá?
A coisa do Big Bang, da explosão, a coisa da, da, da Terra ser um planeta do sistema. Já começa ali, uma coisa já bacana. Isso se deve, e o Neil deGrasse Tyson fala no documentário, já faz um bom tempo. Se eu não me engano era do Cosmos, viu? Do novo Cosmos, né? O Cosmos que o Neil fez o remake, que ficou sensacional. Não pensei que alguma coisa que o Carl Sagan fez pudesse ser refeito de forma não só tecnologicamente falando, mas com narrativa tão boa, tão bem feita e atualizada, né? Que ajuda muito. E aí ele conta sobre isso, que na verdade as primeiras décadas e o primeiro século principalmente do islamismo, a origem dele é um movimento de estudo muito grande. É um incentivo à leitura, ao estudo e ao conhecimento muito grande. Ele vem de uma linha que queria desmistificar algumas coisas para saber conceitos novos, para pegar informações novas. E havia, por parte dos poderosos do Oriente Médio, os califas, os sheiks, um incentivo muito grande sobre o conhecimento, de valorização do conhecimento. Então, não só a formação de estudiosos com critérios científicos muito mais bem elaborados, mas não só isso, como o incentivo a que pessoas de fora, cientistas, estudiosos, filósofos, enfim, também fossem para lá, para compartilhar esses conhecimentos. E muita coisa foi escrita, muita coisa foi desenvolvida, muita informação foi trocada, reciclada e modernizada. Isso é muito legal. E nesse mesmo momento, por incrível que pareça, por incrível que pareça, nesse mesmo momento, o cristianismo era o responsável, paralelamente, nessa mesma época, era responsável pela época, não gosto de usar esse termo, mas na época das trevas, né? Onde a Inquisição estava torturando, matando supostas bruxas, supostos feiticeiros, supostos espíritos malignos e assim por diante, por conta da unificação da guerra ao movimento diferente, da guerra às culturas diferenciadas, diferentes do que o cristianismo pregava naquele momento. Engraçado isso, né? Porque num futuro, alguns séculos depois, quem deu esse incentivo e esse amparo à evolução cultural da humanidade foi o próprio cristianismo. Muitos dos inventores, filósofos, pintores, escultores, artistas, né, da época do renascentismo eram financiados, eram sustentados por clérigos, no bom sentido mesmo, de que trouxessem conhecimento. Mas a origem, engraçado isso, porque como é que eu deixo muito claro isso, já falei sobre isso, a filosofia islâmica, ela não permite uma interpretação pacífica. Se você for olhar realmente o que... Sério mesmo, cara? Porra. O cara tá na linha do meio e tá indo direto. Não acontece isso direto aqui. O que está escrito não permite, não dá margem a interpretações diferentes do que conquistar o mundo, converter o mundo ou matá-lo. Eliminar os inimigos do Islã, do profeta, da Boa Nova, enfim. Mesma coisa de todos os outros, meio que basicamente, né? Então,
é, um paralelo muito interessante das épocas, né? E o que aconteceu mais para frente foi que, na mesma forma, com a mesma força, esse momento iluminado da cultura, das culturas árabes, basicamente é, é, dominadas por esse sentido de descoberta, de iluminação pela ciência, pelo conhecimento novo, ele, com a mesma força, ele foi para o lado oposto. Novos líderes chegaram, novos sheiks, novos chás, novos senhores, né? Chegaram novos governantes que tinham um pensamento completamente oposto, muito mais literal ao escrito. E não só eles terminaram com esse movimento de evolução tão grande que a região nunca tinha visto, como eliminaram qualquer possibilidade disso continuar de alguma forma. Foi a tal da época, sempre que chega uma nova sociedade e ela é repressora, ela faz isso. Você pode ver em vários lugares, em vários momentos da história. Queima-se os livros, queima-se os registros. Então, toda aquela conquista, muito dessa conquista foi queimada literalmente, foi jogada fora. Isso o protestantismo já fez, isso o cristianismo já fez, o catolicismo já fez, o judaísmo já fez. Não adianta. E é aqui que eu entro nessa outra. É assim, não adianta você ter um nível de tolerância X ou Y se você vai até certo ponto. Quando a gente começa a entender um conceito chamado verdade, estilinho, um conceito chamado verdade, é uma genuína Harley Davidson. Ou você a aceita, ou você a deturpa. O processo é basicamente esse. Não tem muito a mais a se fazer. O que acontece? A verdade, ela não tem uma fé, uma religião e um dogma a seguir. A verdade é uma mina, um ser que ele só é. A verdade é sempre incontestável. Ela pode ser pouco compreendida em determinados momentos. Ela pode ser incompreensível em alguns pedaços de lugares, de culturas, de regiões, de populações ou de líderes, pura e simplesmente. Mas ela não deixará de ser verdade. Não cabe ao homem, ao ser humano, esse que tem um ancestral comum ao chimpanzé atual, tá? Não cabe a ele classificar uma verdade de acordo com os seus preceitos não científicos. O que são preceitos não científicos? São preceitos pessoais. São suas filosofias, suas crenças, seus valores éticos e morais. A verdade está muito longe disso. Porque todos esses conceitos que eu falei, eles podem se modificar, se extinguir ou aparecer novos. Mas a verdade não vai deixar de ser verdade. Já falei sobre isso. A lei da gravidade, ela é igualzinha para todas as pessoas, para todos os objetos que têm massa, que estão neste planeta, ou em qualquer outro. Cada planeta tem a sua gravidade. Isso tem alguns fatores físicos específicos que determinam isso. Mas são fatores físicos específicos imutáveis.
Não se precisa entender mais nada de física para se complementar algum assunto sobre a lei da gravidade. Não há nenhuma parte da lei da gravidade que não possa ser calculado, dimensionado, mensurado e explicado. Ponto, acabou. Se você criar uma seita, uma regra, senhores contra a gravidade, você pode criar. E passe a sua vida convencendo as pessoas que a lei da gravidade é um Deus que muda isso, aquilo, que faz a outra coisa e tal. Passe a sua vida fazendo isso. Não tem importância, você não vai fazer com que a lei da gravidade deixe de existir. Mano, tá complicado o negócio, hein? E a raposa tá bem feia mesmo, bem feia. Enfim, o que eu tô colocando é que quando um momento brilhante, iluminado da sociedade, de uma determinada sociedade, termina basicamente por uma questão ideológica, filosófica ou de interpretação pessoal, mesmo que seja coletiva, é lamentável, é uma pena. Perfeito. Hoje estava beleza. E ele estava rindo. Um filho da puta que com uma manobrinha dessas que ele fez, que é ruim, a câmera aqui não pega o impacto das manobras aqui da nossa frente, né? Ela parece que desacelera o momento, não sei. É uma pena, porque um filho da puta desses não entende que ele pode matar uma pessoa com essa manobra. E esse motociclista aqui é uma bosta. Aí agora ele vai correr bastante. Para ficar na minha frente aqui no corredor chato que tem por aqui. Obrigado. Você deveria sair daqui, né? A gente lamenta. Isso acontece em vários momentos. E depois fica chato, né? Porque sabe o que acontece? Depois que descobrem que aquilo tudo é mentira, que, enfim, que não era bem aquilo e tal. O cara que fez todo aquele estrago, toda aquela merda, ele já morreu. A gente não tem como consertar uma coisa dessas, assim, um erro catastrófico da humanidade, de um líder que prejudica tanto. Como, por exemplo, as cruzadas destruindo e saqueando a Biblioteca de Alexandria. Um dos lugares de maior documentação de cultura e de ciência no mundo inteiro, de todos os tempos. Mas alguém foi lá, saqueou tudo, sequestrou tudo, destruiu tudo, ou tirou da circulação popular, tirou do direito da humanidade saber daquilo. Uma merda, né? Uma merda. Mas enfim, o momento de agora é uma pausa na evolução. Eu coloco na sociedade ocidental basicamente uma pausa ou uma diminuição da velocidade da evolução, onde as pessoas estão com um pensamento mais preguiçoso, né? Uma entrega, uma preguiça mental mesmo, aquela coisa de não quero mais pensar sobre isso, agora é voltar no passado, que no passado estava certo. Se esquecendo de vários fatores que fazem com que ele pense que no passado estava certo. E que ele possa estar errado, né? Esse é o problema. Mas isso não é um problema, isso é um problema humano, né?
a enorme dificuldade do reconhecimento de um erro, né? Ou da possibilidade de um erro, né? As pessoas fazem as coisas com uma convicção tão grande, e quando você vai perguntar mesmo, vai investigar por que ela está tomando essas atitudes tão drásticas, ela tem motivos tão pífios, tem justificativas tão rudes, né? Tão desnecessárias. Mas enfim, a merda já foi feita, né? A merda já foi feita. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque até eu vou talvez terminar hoje, essa sexta-feira, com esse tipo de pensamento. No mais um quadrinho bem inteligente do Ruas, né, do Sábado Qualquer, falando sobre essa questão de diferença de ideologia religiosa, né? Ele tem um personagem que é um pastor, é uma caricatura, né, claro, um personagem caricata sobre um pastor que enfim, é um fanático que com aqueles argumentos básicos, crassos de o demônio vai pro inferno, vai queimar eternamente e tal, enfim. E ele tá falando, assim, são 2 quadrinhos. O primeiro tem uma tarja em cima escrito em vermelho, errado. Aí o que é errado? Tá assim, esse pastor, numa coluna alta, olhando, falando para baixo, para um cara que tá num degrau baixo, e ele é pela vestimenta, ele é um bandista, provavelmente, alguma religião africana, e ele falando pro cara, que pena, ele vai pro inferno, o que ele acredita tá errado, e ele vai ser salvo, isso é o errado. E o cara ouvindo. Na de baixo estão 4 degraus, e tá em cima escrito em verde, certo? E aí embaixo tá 4 degraus, onde no mesmo nível estão o pastor, um hindu, esse africano e sei lá, um outro lá, não tem importância. E um falando pro outro, e aí, tudo bem? Só isso, só isso. Assim, a grande questão é que um conceito religioso que aceitasse o argumento que para todo o resto de convicções que a gente tem na vida, a gente admite, pode falar, a gente até pensa em falar nesse sentido, eu posso estar errado. Mas para a religião, não. Uma religião que terminasse um discurso dizendo, eu posso estar errado, ela não traria ninguém, ela não angariaria nenhum fiel. Porque um fiel não quer alguém que tem dúvidas, ele quer alguém que tem certezas e que preencha essa enorme necessidade humana, que é ter certezas, se apoiar em certezas. Eu entendo a religiosidade das pessoas. Eu só aceitei o fato de que nenhuma religião vai me dar certezas, porque ela não tem capacidade para ter certezas. Nenhuma religião tem o aval para ter certezas. Nenhuma. Todas elas são muito parecidas. São justificativas interpretativas sobre registros sagrados escritos por pessoas que não existem mais há muito tempo atrás. E só, não adianta. Você pode me passar o que demais você possa achar disso. Eu respeito justamente por essa questão. Religião é a única coisa que não admite a incerteza. Religião é a única coisa que não sobrevive. Se um líder dela falar isso aqui, eu acho que é assim, mas pode não ser. Não. Tudo que um líder religioso tem que ter é certeza.
nem que essa certeza seja tão antagônica quanto é a civilização humana no planeta. Mas se ele não oferecer certeza, essa necessidade primordial de ter uma religião para ter uma certeza sobre alguma coisa que seja, ela cai por terra. Isso aí, gente. Vocês só vão ver na segunda, mas eu desejo a todos um bom fim de semana, qualquer que seja.